noite, igreja. Boa noite, você que está sede online. Seja bem-vindo ao nosso culto das 20 horas. Hoje é um domingo muito especial. Hoje não é um domingo qualquer. Hoje é dia de ressurreição. Como a pastora Raíssa disse, sexta-feira foi o dia da morte, dor, tristeza, aonde Jesus foi crucificado. Glória a Deus pela crucificação de Jesus, porque fomos lavados, remidos pelo sangue dele. Sábado foi um sábado de aleluia, silêncio. E quantas vezes no silêncio nós ficamos muito angustiadas, né? Angustiados, porque achamos que o silêncio, clamamos, pedimos e nada. O silêncio total foi o que aconteceu naquele sábado. Mas no silêncio, a ausência, Deus está agindo. Enquanto o silêncio reinava, porque ninguém sabia, Jesus morreu. Mas ao terceiro dia, quando José foi pegar o corpo para fazer um sepultamento digno de um homem, ele abre aquela pedra e não tinha nada lá, nada. Jesus ressuscitou e ele vive eternamente. E porque ele vive, nós temos, por causa da ressurreição de Jesus, é direito nosso. Nós temos direito de resgatar os nossos sonhos, tudo que foi enterrado, em nome de Jesus. Hoje não é um domingo de tristeza, hoje não é um domingo de dor, hoje é um domingo de alegria, aonde você vai resgatar sonhos, aonde você vai resgatar aquilo que é direito teu e que o inimigo tomou de você. Amém, igreja? Glória a Deus. E hoje é dia de ressurreição. Como eu disse, Jesus vive. Abre comigo 1 Coríntios 5:7. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa e vamos falar um pouquinho sobre o domingo da ressurreição. Abre comigo 1 Coríntios 5:7. Diz assim: joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova, sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Gente, presta bastante atenção. Olha o que ele diz aqui: jogue fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Olha que coisa forte. O fermento é algo que é usado para fazer pão, bolo. Eu lembro de um dia que eu fui fazer. Gente, eu sou péssima de cozinha. Acho que eu tenho todas as coisas, posso ter milhões de qualidades, mas se falar que eu sou boa cozinheira, eu vou estar mentindo. Eu não tenho tato para cozinha. Eu sei fazer o básico, eu não passo fome, mas eu não sei. Eu fui fazer um bolo e toda empolgada fazer um bolo. O Gabriel me pediu: mãe, faz um bolo para mim. E eu fui arriscar. Não sei se ele lembra disso. E aí fiz o bolo toda alegre, né? Botei para assar e o bolo não cresceu. Aí eu falei: meu Deus, o bolo ficou solado. Esqueci de botar o fermento. Foi horrível, que mico que eu paguei. Fui sacaneada pelo pai e os 2 filhos, né? Porque o Lucas é um excelente cozinheiro. Tudo que ele põe a mão fica bom. É, Tom, não adianta. E pior é que a minha mãe é uma excelente cozinheira. A comida a gente brinca, a vovó Lúcia é maravilhosa, é um sonho. E eu nem, nossa, é um desastre. Quem herdou o dom dela foi meu irmão. E aí eu fiz esse bolo e o fermento, eu esqueci o fermento. Então o bolo não cresceu. O bolo ficou solado. E eu estou dizendo aqui para vocês, aqui no versículo diz: o fermento é aquilo que cresce, é aquilo que mostra algo que não é. Sem o fermento o bolo não cresce. Mas a realidade, a verdade é que o fermento ele vai inchar algo. E quando ele coloca aqui em 1 Coríntios, ele diz assim:
Joguem fora o velho fermento do pecado, para que vocês fiquem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento. O que ele está dizendo aqui Paulo está dizendo nós não precisamos de um fermento. Nós precisamos ser uma massa nova, pura. Por quê? Porque nós temos o sangue de Jesus que foi nos lavado e o poder dele que desce sobre nós, e é ele que nos enche, é ele que nos fortalece. É tão forte isso que ele diz: porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Paulo dizendo, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício. Gente, vamos fazer um paralelo lá com o Velho Testamento? O Cordeiro é representado por Jesus no Novo Testamento. E ele diz, agora que o Cordeiro foi preparado em sacrifício. Mas no Velho Testamento, o Cordeiro foi um animal. E a Páscoa, ela foi celebrada na saída do povo hebreu do Egito. E quando eles celebraram a Páscoa, Deus manda dizer que eles teriam que assar um cordeiro, e aquele sangue daquele cordeiro eles passariam no umbral das portas, que seria proteção. Olha só, o sangue do cordeiro traria proteção. O sangue de Jesus é que traz a proteção sobre as nossas vidas, porque Jesus morreu na cruz, nós fomos lavados, remidos e somos protegidos pelo sangue dele. Amém? Pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. O pão asmos, que ele diz no Velho Testamento, e ele fala, vocês comerão pão sem fermento. O pão asmo era o pão sem fermento, puro e verdadeiro. Gente, é tão forte isso. Por que Deus manda o povo hebreu comer pão sem fermento? Comer pão puro. É o que Paulo diz. Eu quero que nós temos que ser puros, limpos, que o fermento, o velho, o pecado fica para trás. E isso é a Páscoa, que foi sexta-feira, que foi a morte de Jesus. Na sexta-feira nós deixamos tudo para trás. Na sexta-feira nós deixamos, que foi o dia da Páscoa. Só que nós no Brasil comemoramos domingo de Páscoa, mas hoje é dia de ressurreição. Mas não importa, é um final de semana poderoso para nós. Nós temos 3 dias para fazermos uma reflexão profunda. O que é que você tem que deixar para trás? Porque Deus te quer massa pura, limpa. E sabe o que acontece? Tem muita gente que não consegue acreditar que se você for puro, massa limpa, pura, você não vai conquistar o que Deus tem para você. Porque você precisa do fermento, do aditivo. Só que quando ele diz, olha o que ele diz aqui: joguem fora o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, foi oferecido em sacrifício. E o que Deus disse ao povo dele foi: como o pão puro, deixe o fermento, o pecado fora das vossas vidas. E é o que eu quero dizer para você nessa noite. Ainda é tempo de nós fazermos uma reflexão, porque hoje é dia de ressurreição. Ainda são 20 horas. Até 23h59 é dia de ressurreição. Só que presta bastante atenção. Para você viver a ressurreição na sua vida, algo tem que morrer. Eu não sei o que é, mas não tem como você ressuscitar sonhos se tem coisas ainda dentro de você que te impedem de conquistar o novo, porque você ainda está preso ao velho, ainda tem fermento. E Deus diz: eu quero vocês sem fermento, massa pura, massa limpa, porque o que Ele quer de nós é uma conexão verdadeira, profunda,
poderosa com o Espírito Santo. Ele é o único que pode habitar dentro de nós. O fermento não pode ocupar o lugar do Espírito Santo na nossa vida. E é o que muitas vezes acontece. Abre comigo em Êxodo 12, 1. Não, anota por favor. 12, do 1 ao 21. Você vai abrir o versículo 8, pode colocar. Então você vai guardar aí um texto, Êxodo 12, do 1 ao 21. Você vai ler depois, eu não tenho tempo. Mas vamos ler só o versículo 8. Diz assim: nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Isso lá no Velho Testamento. Carne do cordeiro ou cabrito representa a morte de Cristo e perdão dos pecados. Cara, Deus é perfeito, Deus é poderoso. Ele manda você pegar um cabrito, um carneiro, assar e pegar o sangue dele e falar: é esse sangue que você vai passar no portal da tua casa. Ele já tinha preparado a saída dos hebreus, ele sabia o que ele estava fazendo. Os pães ázimos representam a vida sem fermento, uma vida pura diante de Deus. Por isso que ele diz: vocês não comerão pão com fermento. Olha a representação, olha a importância de comer o pão sem fermento. Nós por muito tempo fazíamos o pão da ceia e fazíamos ele sem fermento, era um pão especial. Hoje a gente encomendava, nós não conseguimos mais encomendar esse pão, mas nós tentamos um tempo. A ceia era feita desse pão sem fermento, porque ele diz o quê? Eu quero que vocês comam um pão puro, porque assim eu quero que a vida de vocês seja limpa, porque o fermento é como se ele ocupasse o espaço do poder de Deus. Forte, né, gente? Olha que forte. Se você der espaço para o fermento, que ele vai inchar, ele vai ocupar um espaço, o poder de Deus não tem como entrar e tomar a tua vida, porque o fermento está ocupando. Aí ele diz aqui: pães ázimos representam a vida sem fermento, é uma vida pura diante de Deus. E lá Paulo fala isso em Coríntios: eu quero que vocês sejam uma massa pura. Ele diz o que aqui? Como massa nova sem fermento. Ervas amargas representam o passado sofrido que não devemos esquecer. Quando ele coloca na ceia dos hebreus as ervas amargas, Deus não queria que aquele povo esquecesse quem eles foram, de onde eles saíram. E o pior é que eles esqueceram, né? Porque quando eles saíram do Egito, eles foram passar pelo Mar Vermelho, e aí eles tinham que ficar 40 dias no deserto até chegar à terra prometida. Eles reclamaram tanto, que 40 dias se tornou 40 anos. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, que nós não precisamos passar 40 anos no deserto por causa de murmuração. O silêncio. Porque muitos conectam o silêncio como esquecimento. Mas o silêncio não é ausência de cuidado. O silêncio é Deus trabalhando. E Deus vai trabalhar, vai ficar em silêncio. E Deus vai observar qual é a atitude do meu filho. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. Quando eles estavam no deserto, eles falaram o quê? Calma, eu vou dar o quê? O maná. Vai ter o que comer. E eles começaram a reclamar, murmurar. Foi tanta murmuração que Deus passou de 40 dias para 40 anos. Abre o versículo 12 e o 13 do mesmo texto, Êxodo 12, vamos lá. Diz assim: nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes da porta será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por esta praga. Quando ele está colocando aqui que o sangue no batente das portas era um sinal para marcar as casas aonde eles moravam.
E ele diz: quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue nas portas e passarei por vocês sem parar. Olha que coisa forte. Quer dizer, Deus preparou tudo. Deus preparou. Pega o sangue. Da mesma forma que Ele preparou no Velho Testamento, quando Ele manda Jesus, o sangue de Jesus nos lava, nos purifica, nos redime de todo pecado. Sabe qual é o problema? Nós não acreditamos. Quantas vezes nós estamos presos a situações do passado, o diabo ainda nos acusa de atitudes que você teve. E eu quero dizer para você, se você é nova criatura, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, o diabo não pode te acusar, porque o sangue de Jesus já te lavou, o sangue de Jesus te redimiu de todo pecado. Amém, igreja? Sabe, você não pode aceitar essa acusação. Você precisa tomar posse e dizer: eu não aceito situações do meu passado. Foi isso que Jesus foi fazer na cruz. Quando Deus, eu preguei uma palavra, sacrifício de amor. Quando Deus envia o Filho dele, Jesus, vir como homem e morrer como homem, passar por todo o processo, sentir dor. Quando eles estavam em frente ao governador, eles podiam escolher Barrabás ou Jesus. Eles escolheram quem? Barrabás. E Barrabás era um ladrão. Como isso, gente? Que misericórdia. Um homem que não tinha culpa de nada, que somente fez milagres, somente curou. E aí aquele povo chega e fala: solta Barrabás. Mas estava tudo dentro do plano. Porque se Jesus tivesse sido solto, o sangue de Jesus não tinha sido liberado para vir sobre as nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Porque seríamos um homem e mulher cheio de pecados. O pecado ia nos acusar o tempo todo. Versículo 22, abre para mim, diz assim: peguem um galho de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia, e passem nos batentes dos lados e de cima da porta das suas casas, e que ninguém saia da casa durante a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes, e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-lo. Eu quero dizer para você: o sangue de Jesus te protege de qualquer situação. Como Ele protegeu aqui no Velho Testamento. No Velho Testamento foi o sangue do Cordeiro passando no umbral das portas da casa. Hoje nós não precisamos passar sangue no umbral das portas, porque Jesus crucificado na cruz já nos protege. A questão é: você tem dado espaço para que o sangue de Jesus tome conta da tua vida, entre no teu interior? Porque se tiver fermento, não tem como o sangue estar ali dentro. É o que Paulo fala. Vocês precisam ser massa nova, pura, sem fermento. Porque o poder de Deus, Ele precisa entrar, tomar, invadir o teu interior, invadir o teu pensamento, invadir a tua alma, invadir você poderosamente. Foi o que aconteceu quando o Espírito Santo veio em Atos 2 e desceu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder de Deus sobre nós, e o poder de Deus sobre nós só é possível se nós dermos liberdade. Então nós precisamos deixar todo o fermento, precisamos deixar todo o pecado, precisamos tomar uma decisão de ser um homem e uma mulher limpo. Senhor, eu decido hoje. Por quê? Porque o seu sangue me lavou, me redimiu. Como o Senhor vive, eu posso. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que não conseguem acreditar que elas podem, porque elas são acusadas, elas vivem por sentimento de acusação. Abre sua Bíblia em Lucas 24, do 4 ao 9, vamos ler. Lucas 24, 4 ao 9, diz assim:
e não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando eu estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue dos pecadores, precisa ser crucificado, precisa ressuscitar no 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Olha só esse pedaço de novo. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele está vivo. Ele está vivo. E nós estamos aqui hoje porque Ele está vivo. Sabe o que está acontecendo com a gente? Sonhos não revivem. Situações não tornaram a ter vida nas nossas vidas, porque nós estamos procurando nos mortos ainda. Como aquelas mulheres. Por que você procura entre os mortos quem está vivo? E o que nós precisamos entender é: Ele está vivo, Ele não morreu, Ele morreu, mas Ele não está mais naquele túmulo. Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E porque Ele vive, eu posso tudo. Eu posso ter uma restauração de casamento, eu posso restaurar o relacionamento com os meus filhos, eu posso restaurar minhas emoções, eu posso restaurar meu ministério, eu posso restaurar minhas finanças. Eu posso tudo, porque o poder de Deus que habita em mim vai me guiar. O poder de Deus que habita em mim vai me levar a ter ideias. O poder de Deus que habita em mim vai me levar a ter sabedoria. Sabe? Jesus ressuscitou e Ele vive, e é por isso que nós podemos sonhar. Imagina você, pensa em situações que você errou, você não queria ter feito e fez, e se não tivesse a morte dele e ele tivesse vivido, você ia estar aqui hoje frustrado, dizendo assim: eu não posso reconstruir meu casamento mais, eu não posso reconstruir meus relacionamentos, eu não posso reconstruir as minhas empresas. Acabou, eu tenho que ser eu tenho que aceitar esse fim, que foi isso que eu fiz. Essa atitude, as minhas atitudes, as minhas escolhas me levaram para esse. Mas eu quero dizer para você que mesmo você tendo escolhas erradas, Deus é poderoso para restaurar, para fazer uma rota diferente. E você pode sim dar a volta por cima, porque Ele vive. Porque se Ele vive na tua vida, se Ele vive no relacionamento com teus filhos, se Ele vive na tua casa, se Ele vive nas tuas finanças, você pode. Amém, igreja? E o que precisa reviver na sua vida? Sonhos? Quais são os sonhos que você enterrou? O que é que Deus tem colocado na tua mente, no teu coração? Mas para isso, para sonhos reviverem, para sonhos virem à tona, o velho tem que morrer. Atitudes velhas precisam ser enterradas, sentimentos. Você vai ter que passar a fazer escolhas diferentes do que você fazia. O que hoje está morto na sua vida, o que você está deixando, o que hoje está dentro de você, que traz uma vida de angústia, apatia, de tristeza. Queridos, Jesus morreu numa sexta, que foi o dia de dor, de pranto, aonde Ele sofreu. E no sábado foi o dia que, aleluia, silêncio. E no domingo, a vitória, a vida, a ressurreição. Hoje é o domingo de ressurreição, onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Mas eu quero dizer para você que a ressurreição para nós é todos os dias. Não é só o domingo de Páscoa, não é só o domingo uma vez no ano.
Nós precisamos entender que Jesus vive e que nós temos que todos os dias lembrar que Ele vive. E se Ele vive, eu posso. Mas para Ele agir na minha vida, eu preciso permitir que o poder de Deus, Ele realmente tome conta do meu interior, tome conta da minha alma, tome conta da minha mente, tome conta de tudo meu interior. Quer dizer, eu vou ter vontades, eu vou ter desejos de um homem carnal. Os desejos, as vontades do homem carnal não mandam em mim, porque Ele vive. Uma pessoa me procurou um dia e falou assim: eu destruí meu casamento. Eu tive uma atitude, minha esposa traía minha esposa. O que eu faço? Aí eu falei: Jesus vive. E se você deixar Jesus entrar na tua vida, o poder dele agir, você pode reconstruir seu casamento. Não, a minha esposa não quer. Eu falei: você pode. Você precisa tomar uma decisão a partir de você, uma mudança radical. Uma mudança. Você vai ter que mudar a maneira que você é, quem você se comporta como homem, como você lida com mulheres. Você vai ter que conquistar a tua esposa. E eu fiz um desafio com essa pessoa. E essa pessoa falou: eu vou aceito o desafio, bispa, e eu vou lutar pelo meu casamento. Hoje esse casal está totalmente restaurado, porque ele permitiu que Jesus vivesse dentro do casamento, dentro das emoções, dentro das vontades. É isso, é o poder de Deus. Porque se nós entendemos isso, Ele vai dominar o nosso interior. Aí quando vem a vontade do homem carnal, quando vem o fermento, quando ele incha, aí você tem que lembrar: peraí, se eu ficar com o velho fermento, eu não vou ser massa pura. Não tem como ele habitar dentro de mim. É uma decisão. É difícil, mas é uma decisão, mas é possível. Jesus ressuscitado nas nossas vidas, o poder de Deus nas nossas vidas Ele faz novas conexões, nos ajuda a falar a língua que precisamos para ganhar a nossa família. Ele nos dá a língua erudita para nós conquistarmos novos patamares, novos empregos. Porque nós pensamos só em coisa ruim. Gente, presta bastante atenção. Quando você deixa Jesus ressuscitado tomar conta do teu interior, Ele vai te levar a novos níveis. Ele vai trazer as pessoas certas. Ele vai fazer você fazer as conexões certas. Tudo se abre na tua vida. Deus traz tudo para você, porque você permitiu. Você precisa permitir. Quanto mais cheio do poder de Deus, menos estrangeiro nós somos. Quanto mais cheio do poder de Deus, mais as pessoas vão conectar conosco. Quanto mais cheio do poder de Deus, mais luz nós seremos, mais nós influenciaremos. Nós teremos um imã. É o que o Bispo Odovalho fala: nós teremos uma energia. As pessoas conectarão, virá tudo para tuas mãos, porque você está cheio do poder de Deus. Isaías 53, 1, 5, para nós fecharmos. Coloca, por favor. Isaías 53, 1, 5 diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para o que desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados.